Bom dia a todos, vamos dar continuidade ao curso de Sistemas Operacionais Embarcados, né? Hoje a gente vai sair um pouquinho de SO, a gente vai entrar na periferia do SO, a gente vai trabalhar com drivers, mas antes disso, né, a gente vai fazer uma pequena revisão que a gente viu até agora. Eu fiz a correção da maioria dos resumos que vocês entregaram das aulas até agora, e duas coisas que algumas pessoas responderam não muito corretamente, né? Eu queria dar uma repassada nesses dois conceitos, né? E eu acho que é interessante para a gente tê-los bem claro. A primeira questão são os buffers, né? Então, o buffer não é uma memória infinita, tá? O buffer, ele se comporta como uma memória infinita. Então, não quer dizer que eu consigo armazenar uma quantidade não numerável de elementos. Então, ele é finito, afinal de contas, a gente está implementando em cima de um sistema computacional que, por via de regra, é um sistema finito. Então, eu tenho uma certa quantidade máxima de elementos que eu consigo armazenar. A diferença é que, como a gente trabalha como se ele fosse um buffer circular, ou seja, eu tenho, no caso do meu vetor, ou mesmo que seja uma lista linkada, eu tenho a minha estrutura de começo, meio e fim, e ao chegar ao fim eu retorno na primeira posição. Então, esse passo, essa estrutura de transformar ele numa espécie de modelo circular, contanto que eu coloque elementos na velocidade que eu os retiro, ou seja, não tentar colocar mais rápido, mais elementos do que cabem no buffer. Se eu adicionar e remover de maneira balanceada, parece que aquele buffer não tem fim, porque eu estou adicionando e removendo, adicionando e removendo. Aí sim ele se comporta como uma memória infinita. Por quê? Porque eu posso adicionar e remover de maneira balanceada infinitos elementos. Então, para o resto da eternidade, enquanto houver alguma coisa funcionando e energia ligada no processador, eu vou adicionar e remover elementos e ele não vai encher. Então, parece que é uma memória infinita, mas ele não é, tá? Ele se comporta. E é justamente essa capacidade da gente adicionar e remover de maneira balanceada os elementos que vai nos ajudar, quando a gente viu lá no kernel, a gerenciar os processos. Então eu consigo adicionar e remover processos e, a princípio, parece que eu posso adicionar quantos processos eu quiser. Os SOs vão ter essa limitação. Os SOs têm uma quantidade máxima de processos, de atividades que eles conseguem fazer. Normalmente, essa quantidade máxima ela está atrelada não ao SO em si, mas sim à quantidade de memória que você tem. Então, quanto mais memória, mais processos você consegue armazenar. Menos memória, menos processos você consegue criar. Tá? Então, não é necessariamente uma limitação do sistema operacional. É mais uma limitação da estrutura física que a gente tem. Que, no nosso caso, ela é baseada em cima do buffer circular. Nem todos os SOs trabalham em cima do buffer circular. Então, a gente tem que dar uma olhada que cada um faz. Assim, o segundo conceito crítico, que é importante a gente dar uma olhada, e o foco tá bonito, ponteiros de função, tá? Os ponteiros de função, eles guardam, como qualquer ponteiro, um valor, independente do que tiver acontecendo. Então, a gente vai guardar um determinado valor, não necessariamente esse valor é um endereço, tá? Eu escolho o que eu quero guardar dentro do ponteiro. Pode ser um endereço, pode ser um valor de uma variável regular, não necessariamente é um endereço, tá? Eu posso salvar o que eu quiser. A gente trabalha com ponteiro e, via de regra, a gente quer salvar endereços dentro do ponteiro. Ok. Então, se você fala que o ponteiro guarda endereços, essa é a função primária dele, normalmente é isso que a gente faz, né? Quer dizer, a gente pode salvar outra coisa, mas normalmente são ponteiros, são endereços. Os ponteiros de função também guardam endereços, não mudou nada até aí. A diferença é que, em vez de guardar o endereço de onde uma variável está, eles vão guardar o endereço de onde a função começa. Então eu tenho lá minha lista de processo, eu tenho minha lista de códigos do meu processador em toda a minha memória. Aqui é o main, aqui é a minha função 1, aqui é a função 2. Eu consigo criar um ponteiro e redirecionar esse endereço para qualquer uma das minhas funções existentes na memória. Então, através dele,
Se ele estiver guardando o endereço de uma função válida, eu posso pedir para ele executar aquela função. Então, o ponteiro, a princípio de função, trabalha igualzinho o ponteiro normal, só que eu posso pedir para que ele execute a função que ele está apontando. Os ponteiros não executam a função. Através deles eu consigo executar a função. Então não é que eu executo uma função com ponteiro. O ponteiro de função vai executar. Não. O ponteiro de função vai me permitir executar a função. Ele me permite rodar um código que ele está apontando. E eu consigo, inclusive, mudar o código, mudar o ponteiro de posição. Então tá apontando para A, depois aponta para B, depois para C, depois para D. E cada hora eu executo um código diferente. É exatamente essa abordagem que a gente vai fazer aqui. É exatamente essa ideia que a gente quer rodar. Tranquilo? Breve revisão da aula 1 e 2, basicamente. O que a gente vai fazer agora é, entrando dentro de sistemas operacionais e mercados, especificamente, vamos fazer uma breve revisão agora, mas tudo do que a gente viu da aula passada, tá? Na aula passada a gente implementou no laboratório, né? No finalzinho da aula eu passei todos os conteúdos e a gente fez essa atividade, ficou para vocês fazerem essa atividade. Eu não fechei a nota no SIG ainda, então vocês podem, via de regra, entregar, se eu não me engano, é até essa semana, tá? Hoje a gente não tem laboratório de novo, então foram 3 semanas de laboratório seguidas, agora tem uma folguinha, se eu não me engano, semana que vem só que a gente vai ter laboratório. Se o pessoal tiver uma dificuldade, eu aumento, vou talvez aumentar um pouquinho o prazo dessa atividade até semana que vem, sem problema. Mas o que a gente fez com o conteúdo que a gente viu? A gente viu um kernel funcionando, então a gente viu o funcionamento dele e bastante simples. Ele tem inicialização dos meus processos, ele tem adição de processos e ele tem um kernel loop. A modificação que a gente fez na aula passada foi as questões temporais, então a gente adicionou o tick do kernel. Então a gente viu o que estava acontecendo. A gente usou isso para implementar alguns processos, né? Fazer um update de display set segmentos, fazer um relógio, fazer configurações. O laboratório já está para semana que vem, então tá ótimo. Já está com o tempo que eu estava previsto. Então, tudo certo. Obrigado, Thaleson. Então, se a gente implementou e a gente conseguiu ver esses caras funcionando. Ótimo. Como é que ele se organiza, né? Então, como é que o kernel funciona? Ou pelo menos como é que a gente viu o kernel funcionando até o momento? Eu com vocês bem passo a passo. Essa vai ser conceitos, né? Eu trabalhei um pouquinho mais específico com conceitos. Beleza. Com os conceitos de ponteiro de função e com os conceitos de buffer circular. Comentei de alguns os erros mais comuns que a gente teve, né? Mas eu vou dar uma passada geral em todas as nossas informações. Então, o que a gente começou? A nossa estrutura base que a gente tem trabalhado até agora foi uma ideia de eu conseguir criar uma região de memória, um buffer, onde em cada posição desse cara eu consiga armazenar um processo. Então aqui eu tenho um processo 1, tenho um processo 2, eu tenho um processo 3, tenho um processo 4, indefinidamente até um processo N. Esse cara aqui, cada posição dele, ele é uma... Na verdade, então eu tenho um vetor aqui de N posições, e para a gente não cometer o erro, né? O vetor em C começa em 0. Então ele tem N posições, cada uma dessas posições, o que ele armazena? A gente está trabalhando até o momento com uma estrutura. Então, o que é esse N aqui? Esse N é uma estrutura que a coisa mais importante que ele vai ter é um ponteiro de função. Então aqui dentro ele tem um ponteiro de função que vai armazenar um endereço para uma função X. Eu aponto para qualquer função que eu queira armazenar aqui. Para funcionar do jeito que a gente está querendo, com as estruturas de temporização e todas as questões, né? A gente vai ter também um tempo
que eu quero que esse cara rode de X em X segundos. E eu também vou ter um contador, que é o que a gente chama de start e período, né, no código em si. Então eu tenho um endereço de memória que vai me armazenar o ponteiro de função. Eu tenho um tempo que vai me ajudar a contabilizar de quanto tempo eu quero executar aquele processo. E eu tenho um computador. Esse computador é quem vai subtrair e vai conseguir sincronizar todas essas atividades. Para a gente continuar nessa sequência, eu preciso implementar de verdade os meus processos. Então, o que a gente faz? A gente vai criar uma função desse lado aqui, sei lá, um processo zero. Então, aqui eu tenho meu processo zero. Aqui embaixo, eu tenho o meu processo 1. E o que vai acontecer, né, a organização desse cara é que, por exemplo, o zero, eu vou fazer uma ligação. Eu vou fazer uma ligação desse cara para cá. E no processo 1, eu vou fazer uma ligação desse cara para cá. Então, o que eu tenho agora é o processo, a posição 0 do meu vetor, e aqui a posição 0 e a posição 1 do meu vetor, né? Esses caras, eles estão ligados com o processo 0 e com o meu processo 1. Desculpem. Eles estão ligados com o processo 0 e o processo 1. De que maneira? Usando essa estrutura que a gente tem aqui embaixo. Tá? Tá picando muito, pessoal? Áudio tá muito ruim. Então, deixa eu fazer um pequeno teste. Então, vamos modificar aqui a entrada. Alô, parou de ter problema? 1, 2, testando. O bom da aula ao vivo é isso daí. A gente consegue ter um feedback mais rápido. Deixa só ver se não vai travar muito. Ótimo. Então, onde eu estava? Tá. Esse pool de processos aqui, então, o que ele é? Ele é um vetor, pode ser implementado como lista linkada, várias maneiras, mas ele vai ser um vetor onde cada posição eu tenho uma caixinha dessa. O X da questão nossa é o endereço, que vai apontar para uma determinada função. Nesse caso, deixa eu até apagar aqui, eu acho que vai ser interessante a gente deixar mais explícito isso aqui. O que ele está apontando? Ele está apontando para um void f void. Tá? Então, ele aponta para uma função desse jeito. Isso é a definição desse cara. A estrutura real é quando ele pega esse cara e aponta para um processo de verdade. Beleza? Então, nós temos os nossos processos e os ponteiros estão ajudando a gente a saber quem é quem. Através desse cara, eu consigo executar esse cara. Através desse cara, eu consigo executar esse cara. E essa é a grande questão. A gente consegue executar os processos reais através das implementações que a gente tem dos ponteiros. Tranquilo. A gente precisa organizar isso daí. Então, o que a gente vai fazer é, nós vamos agora criar um elemento, que vai ser o nosso kernel. Aqui, então, a gente vai ter o nosso kernel. O nosso kernel vai ser responsável por gerenciar todos os processos. Então, ele vai conhecer esse buffer de processos aqui. Essa fila de processos. Então, ele vai olhar e vai falar, eu sei quem é 0, eu sei quem é 1, 2, 3. Ele conhece todo mundo. Obviamente, dentro dele, ele vai ter lá o meu start, ele vai ter o meu end para poder configurar a fila e saber onde é quem está cheio, quem não está, ele vai ter as informações. Ele vai ter uma parte muito importante, e esse eu vou deixar até explícito aqui, né? Tem uma parte muito importante aqui, que é o scheduler. Porque o scheduler, o kernel vai vir e vai perguntar, scheduler, dado todos esses caras aqui, qual que você quer que eu execute? Aí ele vai falar, o 3. Por quê? Porque o número 3 é bonito, né?
Ah, não, eu quero agora executar o 39. Por quê? Porque 39 é o 3 que é bonito, é o 9 que é 3 ao quadrado que é mais bonito. Aleatoriamente. É assim que funciona na vida real? Mais ou menos. Eu tenho um critério, o scheduler ele tem um critério, e aí ele vai falar, olha, esse é o critério que eu quero executar. Por tempo, por prioridade, não me importa nesse momento, mas eu tenho uma estrutura do que eu quero fazer. Justiça, eu quero que todo mundo seja executado no mesmo tempo. Então eu posso criar a metodologia que a gente quiser. Normalmente, em embarcados, a gente trabalha com dois grandes critérios, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tempo é um dos critérios e prioridade é o meu segundo critério. Então, esses dois critérios normalmente são os que norteiam o scheduler, o funcionamento dele. Tempo e prioridade é o mais comum da gente trabalhar. Ok, então agora eu tenho o meu kernel aqui embaixo, que consegue acessar o meu processo. Através do processo, através dos endereços dos processos, ele chega no processo e ele executa aquele que é importante, aquele que eu quero executar corretamente naquele endereço. Até aí, tranquilo. A gente tem que lembrar que os processos, eles têm que obedecer à regra de assinatura da minha função. Então, void, se é void, recebe void, meu processo também tem que ser void, receber void. Opa, travou aqui. Então, eu tenho que ter essa correlação correta, mas aí tá aí tranquilo. Como é que a gente põe essa máquina para funcionar? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui um main. Que é a primeira pessoa que vai executar. Como é que o main executa antes de todo mundo? Se o main executa antes de todo mundo, quem chama o main para executar? Então não dá para falar, tem uma função que. Não, alguém tem que chamar o main. Não existe uma função que não é chamada, tá? É preciso ser chamada para começar a funcionar. O que acontece aqui é que nós delegamos isso para o meu hardware. Então é o meu hardware que vai chamar o meu main. Deixa eu até colocar esse cara em um lugar diferente. Depois eu vou precisar daquele espacinho ali. Então o meu hardware vai chamar o main. Então o meu processador vai chamar. Vai executar o main na hora correta. Que hora que é essa hora correta? Normalmente quando você desliga e liga a placa. Caiu energia, voltou energia, é exatamente o momento que tradicionalmente o main vai começar a executar. Então, desliga, liga, o hardware fala, opa, eu tive um reset por low power. Caiu e voltou. Reset por low power. Vamos executar a primeira função a ser executada. Quem que é? O main. Então, beleza, ele vai lá e chama. Nessa estrutura que a gente está bolando aqui, no laboratório eu pedi para vocês implementarem por prioridade, mas o que vem pronto para a gente é por tempo, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, cada um desses processos ele tem uma definição. 1 milissegundo, ms. 100 milissegundos. E quem que define quantos milissegundos? Nós, desenvolvedores. Por que o processo 0, Rodrigo, você está falando para ser 1 milissegundo? Às vezes ele é um pooling, é uma estrutura de cálculo de um PID, ou é um acionamento de um zero cross, então ele tem que ficar olhando o momento correto de chavear o meu sistema. Se eu tenho, por exemplo, rede elétrica, o zero cross é a cada 16,6 milissegundos, que é o inverso de 60 Hz, né? Então, a cada 16,6 milissegundos ele vai passar pelo zero. Na verdade, a cada 8,33, porque ele passa por zero duas vezes, né? Por causa do seno. Então, 1 milissegundo em 8, ele vai me dar ali um erro de 10, 20%. Pode ser que seja aceitável. Você fala, não, 1 milissegundo não está aceitável. Não. Então, você vai jogar esse cara fora e você vai falar, não, 500 microsegundos. Você escolhe a velocidade que você quer. Então, depende efetivamente do que você estiver fazendo. 100 milissegundos. Às vezes pode ser do teclado.
Então, eu quero ver a velocidade com que a pessoa vai pressionar um botão. Mais do que 100 milissegundos, talvez não tenha necessidade. Ninguém aperta um botão... 100 milissegundos é 10 vezes por segundo, né? Apertar 10 vezes por segundo, na maioria das aplicações, talvez não seja crítico. Não, eu tô fazendo um controle de videogame, eu tô fazendo alguma coisa onde o cara pode chegar. Então, você vai ter que trabalhar um pouco melhor. Mas eu tenho essa definição da aplicação física. Teoricamente, a gente não pode falar qual que é, a informação, porque a gente não sabe para que isso vai servir. Mas eu tenho essa definição. Para que eu consiga gerenciar, então, o meu scheduler tem que saber o tempo e tem que saber o tempo de cada um dos meus processos. Como é que a gente faz isso? Eu tenho que ter suporte do hardware. Então, aqui eu tenho que ter um timer. Tá? Então, esse timer é que vai me ajudar a fazer essa contagem. Olhando o relógio, olhando o timer, o main consegue gerenciar, o kernel consegue gerenciar. Só que o que a gente faz, a gente pega uma segunda parte desse cara, que são as nossas interrupções, e especificamente a interrupção de timer, eu peço para ela me ajudar. Como ela vai ajudar? A interrupção do timer, a interrupção de timer, ela vai vir aqui em cima. O povo que não sabe desenhar linha reta, né? Então, vamos lá. A interrupção do timer vai chamar o meu tick do sistema, tá? E o meu tick do sistema vai controlar todo mundo. Então, esse cara vai vir aqui. O tick. Esse cara vai vir nos meus processos e vai subtrair o tempo de cada um deles. Subtraindo o tempo de todos os meus processos, eu consigo monitorar quando é que esses caras chegam em zero, quando eles não saem do zero, né? Então ele me permite fazer isso daí. Então o kernel olha os processos. Cadê meu control? Tá aqui. Ele olha os meus processos. Dentro de cada um desses processos, ele olha o tempo e o contador de cada um desses processos e verifica se já está na hora ou não de executar. Se tiver, ele escolhe, ele pergunta para o scheduler. O scheduler fala, fulano é quem está com o menor tempo. Então, beleza, ele pega aquela informação e executa aquele processo. Até aí, tranquilo. Só que os meus processos precisam executar coisas reais. Que coisas que eles executam? Ligar LED, olhar o teclado, trabalhar com uma série de informações. Então, o que eles fazem? Eles precisam acessar o hardware. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho os meus I/Os, aqui eu tenho o meu PWM, aqui eu tenho a minha serial. E cada um desses caras vai ser uma caixinha diferente. Tá? E eu preciso delas para implementar as funcionalidades, né? Para eu trabalhar com sistemas reais. Então, todos os meus processos vão vir. Nossa senhora, vou aprender a fazer aula de desenho. Todos os meus processos vão acessar o hardware. E aí acessam o hardware para ligar, desligar, para trabalhar o que for necessário. Certinho? Eu acho que eu não esqueci nada. Alguma dúvida? E isso aqui é resumo, tá? É só uma maneira gráfica da gente olhar bem passo a passo o que a gente viu de funcionamento até agora. Tranquilo? Segundinho para vocês tirarem alguma dúvida, apreciarem a obra de arte. Beleza. Então, esse funcionamento tá 100%? Tá. Uma dúvida, como é que funciona esse tick? Esse tick, então, ele é o tick ele é uma função que a gente cria para poder ter informação de quanto tempo se passou. Então, quem desses processos, quem é o que está com o menor tempo? Quem está com o menor tempo é o 3, é o 4, é o 1, é o 0. Como é que eu sei? Primeiro, eu tenho uma variável na minha estrutura, que é uma cópia de cada um desses caras, que me fala o tempo que o processo está faltando para ele executar. Eu diminuo o valor
dessa variável a cada tick. Ou seja, tick é uma interrupção. É uma interrupção de timer. É uma interrupção de timer, tá? O tick vai ser uma interrupção que a cada X segundos ou milissegundos ele vai acontecer, ele vai vir nos meus processos e vai falar: opa, todo mundo, vocês estão mais perto de executar. Um tempo, um tick, um pacote de tempo, que depende, pode ser 1 milissegundo, 10 milissegundos, 15 milissegundos. Ele faz isso via interrupção. O scheduler olha todos os processos e verifica quem que já está pronto. Então o tick fala: olha, todo mundo. Um exemplo parecido. Deixa eu escrever em outra cor aqui pra gente colocar. O scheduler é o meu caixa. Tá? Ele é o meu caixa do banco. O tick é aquele painel de senha. Sabe aquele painel de senha? C20, A40. Então tá lá falando os números. E cada pessoa recebe uma senha. O tick vai lá e fala: meu amigo, agora é sua vez. Meu amigo, agora é sua vez. Tá? Só que o caixa que vai escolher, não, agora eu sou o caixa, eu vou atender alguém que é a prioridade. Não, agora eu vou atender alguém normal. Então ele consegue fazer isso, ele vai lá, aperta um botão, ele olha quem é o próximo e chama aquela pessoa. Quem que fica mantendo a contagem de quem já foi, quem não foi? Nesse caso, são as próprias pessoas que estão olhando o papelzinho e estão olhando: já é minha vez, não é minha vez, já posso ser chamado, não posso ser chamado. Então, o funcionamento é mais ou menos esse, a gente a fazer essa analogia com o funcionamento do banco. O que a gente viu até agora, então. Opa. É lindo dar Ctrl Z no papel virtual, né? Vamos lá, a borracha é muito legal. O que acontece, então? Cada um desses caras tem o seu tempo. Só que por motivos de implementação, em vez de eu dar um número para eles e ficar falando agora é o 10, agora é o 15, agora é o 20, a gente inverte um pouquinho a lógica. A gente dá um número para eles: olha, você é o 10, você é o 30, você é o 40. Só que a cada interrupção eu falo: você é o 10? Não, agora você é o 9. Você é o 9? Não, agora você é o 8. Então eu vou diminuindo os valores a cada rodada. Então a cada rodada eu quero diminuir os valores. Tem algumas vantagens. Com isso a gente consegue manter a contabilidade de quem está atrasado, quem não está atrasado. Tá? Isso facilita essa gestão. Então o TIC vai lá e diminui o número do papel. Me dá o papel aqui, ó. Agora você é 8. Não, você não é mais 9. Você é 8. Não, agora você é 7. Agora você é 6. Meu amigo, agora você é 0. Você está pronto para executar. Beleza, posso executar? Não. Espera o scheduler te chamar. Se o scheduler não te chama, você não executa. Por quê? Você pode ser 0, mas pode ter alguém com -1, que já tá ficando atrasado, e ele prefere executar aquele cara. Então, o scheduler, ele vai determinar. Se for um scheduler 100% por tempo, na hora que chegar no 0, provavelmente ele vai executar aquele cara. Se ele tiver também prioridade, se ele tiver outras questões que a gente vai ver ao longo do curso, pode ser que o cara chega no 0 e ele não vai executar, porque tem outras coisas mais importantes ou mais críticas naquele exato instante. Respondida a dúvida? Tá tranquilo? Muito bom. A gente tenta achar alguns exemplos diferentes. Diga. Sem problema. É isso mesmo. Deve estar um pouquinho estranho quem estiver assistindo isso agora à distância, porque eu coloquei para não sair as vozes de vocês, já que eu não pedi autorização, né? Então vai ficar alguns buracos de voz no meio, vazio no meio do caminho. Meio do caminho, né? A dicção também tá ruim. Diga.
Tá. Então, a pergunta é, como é que eu consigo executar funções que exijam de real-time e não exijam real-time ao mesmo tempo nesse pacote? Ou seja, se P0 é uma função que exige real-time, ou seja, eu tenho que executar, ou vamos fazer o contrário, né? P1, só pra gente ter margem, né? De 100 em 100 milissegundos. Eu tenho que executar. Se eu não executar de 100 em 100 milissegundos, sei lá, a minha placa vai queimar, o posto de gasolina vai explodir, um paciente vai morrer, alguma coisa crítica pode advir disso. Então, é um hard real-time. Eu tenho que executar de 100 em 100. Quer dizer que eu tenho um intervalo de 100 milissegundos para executar as funções que não são críticas. Como é que o sistema faz isso? Esse sistema de maneira cooperativa, do jeito que a gente está vendo até agora. Ou seja, ele fala, P1 pode executar. Terminou de executar? Terminei. Vamos supor que é 100 milissegundos, mas ele gastou 10. Então, na verdade, eu tenho 10 milissegundos para 90 milissegundos para executar as outras coisas. Eu vou reagendá-lo. Então, ele estava na posição 0, eu reagendei e agora ele está na posição 2. Porque agora ele vem depois. Eu tiro ele do 0, o start passa a apontar para o 1, o end passa a apontar para o 2, toda aquela ideia do buffer circular. Ok, agora eu vou executar o 1. Por quê? O 1 já chegou no 0, ele quer executar. Executei o 1, que é 1 milissegundo, vamos supor que ele gasta 1 milissegundo para executar. Ele quer executar cada 1 milissegundo e ele gasta 1 milissegundo. Beleza, terminou? Terminou. Pega 1, joga pro 3. Reexecuta 1. Reexecutou 1? Executa. Joga pro 4 e vai fazendo isso. Quando esse cara chegar no 0, por quê? Porque ele vai diminuindo. 90, começou com 100. 99, 98, 97, 96. Quando ele chegar no 0, ele vai estar em alguma posição aqui que o scheduler vai virar e vai falar assim, opa, esse cara tá com 0, ele quer executar agora. Então, eu mantenho a ideia de tempo real. A maneira de tentar garantir aqui o tempo real é fica de olho nesses tempos. E na hora que chegar em 0, você executa. Mas e se esse cara estiver executando? Em vez de chamar o P1, ele chamou o P0. Se ele chamou o P0 ao invés de chamar o P1, a gente tem um problema. Porque se o P0 demorar muito tempo, ele começa antes do P1. Imagina que o P1 ainda falta 10 milissegundos para executar. Aí, não o P0, não o P1, mas eu tenho um P2 que precisa de 30 milissegundos. Então, falta 10 para o P1 executar, mas não é minha vez. Ele executa o P2. Como ele começa e termina o P2 sem parar, ele vai executar o P2 durante 30 milissegundos e o P1 vai atrasar. Como é que eu resolvo isso? Não tem como resolver aqui. Então aqui a gente está contando com a boa vontade de todo mundo. Como é que a gente garante tempo real aqui? A gente não garante. Tá? Não dá para garantir. Sem testar, sem fazer algumas outras análises, não dá para gente garantir. Na verdade, assim, como a gente garante tempo real nessa abordagem? Aqui. A gente tem que fazer isso bem feito para garantir tempo real. Que é tudo que está na nossa mão. Então, se você fizer, ajustar os tempos, garantir que os processos não gastam mais tempo do que precisa, se você fizer toda essa análise, aí beleza. Aí você consegue garantir RT. Ah, mas eu vou ter que fazer no Vai. É trabalhoso. Por quê? Porque a gente está num ambiente cooperativo. Quando a gente migrar para o preemptivo, que é daqui 3 aulas, a gente vai entrar no FreeRTOS, o estudo de caso nosso acima do FreeRTOS. Quem vai garantir isso muda. Tá aqui. Opa, fiz o círculo errado. Tá aqui, ó. Aqui vai garantir o tempo real. Então você faz do jeito que você quiser essa parte e deixa que o sistema garante para você. Tá? Aí a gente começa a ter uma robustez um pouquinho maior. Por enquanto, não tem muito o que fazer. Então, para garantir tempo real, é isso. Como é que ele sabe, então, quando ele pode parar de executar o processo de tempo real? Porque o processo falou, eu não quero mais. Ele terminou, ele chegou no fim dele. Ele falou, ó, me executa de novo. Aquele return, repeat. Ó, me executa de novo.
E enquanto meu tempo não zerar, você pode fazer outras coisas. Então ele passa a bola. É assim que eles se conversam. Ficou claro? Sem problemas? Hum, tá, então vamos com calma. Primeira coisa, a pergunta é: não dá para resolver esse problema se eu puder vir aqui em cada um dos processos, colocar um Tmax, onde eu informo para o meu sistema operacional qual é o tempo máximo que cada um daqueles processos pode gastar. E aí, na hora que ele vai procurar o próximo processo, imagina que a gente tenha de novo o nosso P2, e aí eu informo, ó, cuidado, esse P2 ele quer executar de 50 em 50, mas às vezes ele chega a gastar 30. Ou seja, se o P1 tiver com menos de 30 para querer executar, se ele estiver próximo, ó, tá faltando menos de 30 para executar, eu não posso chamar o P2. Porque senão ele vai estragar o P1, ele vai atrasar o P1. E o P1, como é o processo crítico, ele não pode atrasar. Dá para fazer isso? Dá. O código fica complicado, isso como o Eduardo comentou, sem a gente apelar para interrupção. Fica complicado o código um pouco, fica um pouco mais chato de fazer. Tem ganho? Tem. Mesmo cooperativo, eu consigo criar uma estrutura aí sim, garantindo um pouco melhor o tempo real? Consegue. Problemas. Como é que você sabe isso? Não dá para, via de regra, não dá para você analisar todas as opções, todos os ifs, todas as sequências de opções de caso que vão levar o P1 a executar ou não. É difícil. Teste. Põe lá um osciloscópio digital, liga um LED no começo do P1, desliga o LED no final do P1, e aí você fala, mede esse tempo. Deixa rodando, sei lá, 10 anos. Aí você vê qual que é o pior caso que existe. Não dá pra deixar rodando 10 anos. Eu tenho que rodar, sei lá, no máximo uma semana. Porque eu tenho que fazer a placa, tenho que colocar em produção. Tá, como é que você garante que aquilo é máximo? Vou fazer uma análise estatística. Beleza, então a gente fez uma análise estatística, rodou uma semana. A gente tem uma boa estimativa. Então eu não tô duvidando do 30. Primeiro problema é a gente achar o 30. Segundo, achei. Ou mágica. Perguntei para um oráculo, o cara falou, é 30. E pronto. Não tem problema. Não duvido mais desse número. A partir do momento que eu não duvido, e isso já é um primeiro problema, a gente achar um número que a gente não duvida, achei o número. Não duvida? Não. P1 quer executar. Mas falta 20 ciclos para ele executar. Então eu não posso executar P2. É isso que a gente está falando. Beleza. O que eu vou fazer no meio do caminho? Ficar 20 ciclos à toa. Tô jogando fora tempo. Tô perdendo tempo. Que eu poderia ter executado num preemptivo ou numa estrutura baseada em interrupção. 2/3. Eu poderia ter executado 2/3 do P2. Fazia o P1. Depois eu voltava e terminava de executar o P2. Agora eu vou ter que empurrar o P2 inteirinho pra frente. Então eu estou, entre aspas, jogando o tempo fora. Por que entre aspas? Você não tá jogando o tempo fora. Esse é o custo. Você está pagando. Cadê? Esses 20 ciclos você está pagando para garantir a sincronização do sistema. Então ele não é jogado fora porque isso me garante que o P1 vai executar em tempo correto. E beleza. Mas esse é o pagamento que você tem que fazer. Se você estiver confortável com essa abordagem, manda bala, funciona. Tem maneiras mais fáceis, tá? E mais eficientes. Mas sim, daria para fazer isso. Não é prático e
o maior motivo de não ser prático não é nem o tempo que a gente está desperdiçando, é a gente calcular o tempo máximo. É bem difícil a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente tem um segundo problema que vai começar agora. Cadê? Qual que é o segundo problema que vai impactar, por exemplo, no máximo? P0 usa hardware. P1 usa hardware. P2 usa hardware. P3 usa hardware. P4 usa hardware. Todo mundo usa hardware. Dá pra todo mundo escrever no LCD ao mesmo tempo? Não. Então, se o P0 estiver usando, o P1 não pode usar. Além de ter que imaginar agora a sequência dos processos, o que eles estão fazendo, quanto tempo eles gastam, a gente tem que pensar o seguinte caso. E se o P1 tentar usar o LCD, mas o P0 já estiver usando? E se o P0 tentar usar o LCD e o P1 já estiver usando? Então eu tenho que, na contagem de tempo do P1, imaginar o pior cenário, que é o P0 tá travado. Então eu tenho aí algumas coisas um pouco difíceis de calcular. Então, calcular esses tempos máximos com confiança é uma coisa que é um pouco complicado, ainda mais num sistema cooperativo. No preemptivo, como eu posso interromper e partir para outra jogada, para outro processo, simplifica um pouco dessa análise. A gente consegue deixar as coisas um pouquinho mais independentes, tá? E, além disso, essa maçaroca aqui é um problemão. Por quê? Porque eu não posso deixar todo mundo fazer. Inicialmente, deixa eu fazer aqui pra gente ficar bonitinho. Inicialmente, a gente teve um primeiro problema, que é eu tenho um conjunto grande de processos que querem executar no hardware. E aqui no hardware especificamente, CPU. Tá? Eu quero que eles executem na CPU. Dá para todo mundo executar? Não. Quem que é mais importante executar? Não sei. Então o que a gente faz? A gente criou um kernel para intermediar o acesso dos processos que vão executar na CPU. Só que agora eu tenho, vamos voltar para o vermelho, eu tenho um conjunto de processos que querem acessar o hardware. Pode fazer isso? Não, porque não pode todo mundo acessar ao mesmo tempo. Então o que a gente quer fazer? Eu vou criar uma outra caixa aqui, que a gente vai chamar de kernel do hardware ou kernel dos periféricos, certo? Que todo mundo que quiser usar pede, e aí esse cara vai lá e mexe. Essa sequência amarela, essa ideia vai ser copiada para essa vermelha. Fez sentido? Só que em vez de chamar de kernel dos periféricos, a gente vai chamar de Device Driver Controller, ou controladora de dispositivos de hardware. Tá? Então a controladora dos meus dispositivos de hardware, ela que vai ser responsável por fazer o intermédio desse cara. E é isso que a gente vai entrar na aula de hoje. Tá? Então, é uma revisão mais longa, estava programado realmente essa abordagem, porque o que a gente viu, vocês podem, deixa eu até só tirar esses últimos coloridos aqui, né? Não é, vocês podem olhar pelo diagrama e pelas relações entre os objetos e as estruturas, não é uma coisa tão trivial. Aqui em preto está tudo que está de hardware. Em azul são as definições de código que estão executando. E aqui em verde a ideia de como os processos se relacionam, como é que a gente organiza os processos. Não é nada simples, trivial, a gente bate o olho. Além disso, para complicar, tudo isso daqui deve dar o quê? Umas 40 ou 50 linhas de código. Se pegar o kernel.c, mais a definição do processo, a adição, remoção, é pequeno, não é uma coisa muito grande. Então os códigos eles são compactos, mas cheio de detalhes. Então assim,
é bom a gente olhar com calma e entender isso de uma maneira tranquila, tá? Então, essa revisão visual, nesse momento, ela é importante para a gente ter uma segunda maneira de interpretar e entender essas questões. Então, se a gente não tiver nenhum problema, podemos passar para frente? Tranquilo? Se estiver assistindo gravado, manda mensagem, depois a gente bate um papo, a gente reúne. Deixa eu sair disso aqui. E... cadê você? Aqui, olha, agora sim, tá vendo? Transferir exatamente aquilo que a gente fez pra cá. Bonitinho, organizado, quadradinho e tal. Por que eu resolvi ir passo a passo explicando, né? Pra gente entender a criação daquelas informações. Aqui a gente tem um resumo mais organizado. Aqui quando a gente tem, né, as linhas em pontilhado, a gente está falando de ligação semântica. Não é que essa não é uma ligação de código. A ligação de código está aqui, mas o process pool é uma variável do tipo dessa estrutura, e essa estrutura ela tem um ponteiro do tipo de função. Então é mais uma ligação. Opa. Peraí. É mais uma ligação semântica do que uma ligação de verdade de código, onde eu realmente faço a ligação desses caras. Ok. A alteração que a gente está fazendo é essa daqui. Todos os meus processos agora, eles vão ser intermediados pela minha controladora de dispositivos, tá? E aí, a gente vai, nessa controladora, criar uma abstração do hardware. O meu processo não acessa o timer. Ele acessa uma biblioteca do timer, que a gente vai levar um step acima e vai chamar de driver. Então agora o meu processo ele vai acessar o driver do timer. O meu processo 2 vai acessar o driver do ADC. Ele não acessa mais o hardware do ADC. Ele não vai pegar aquele ponteiro ADCOM 0 bit 703. Ele não vai pegar lá pegar um ponteiro, apontar para 0xF85, que é a porta D, e ligar o bit naquele endereço de memória. Ele não vai mais acessar o hardware. Ele vai acessar a controladora vai me permitir o acesso ao hardware. Ela vai fazer. Na hora que eu reduzo esse caminho, e eu tenho um único caminho para fazer esse passo, o que eu ganho? Eu ganho a capacidade de autorizar ou não. Porque ele não mexe sozinho, ele pede permissão. Se ele pede permissão, eu consigo dar ou não essa permissão. E esse é o ponto importante. Eu conseguindo dar ou não permissão, eu consigo evitar maiores problemas. Principalmente várias pessoas tentando mexer na mesma coisa. Então vamos lá. Eu acho que são 2 aulas de driver, então vou passar só o comecinho do conceito. Tem um conceito em linguagem C, que a gente ainda não viu, que eu vou passar hoje, que são os ponteiros para void, né? Para a gente entender um pouquinho do funcionamento do driver, tá? A gente não termina hoje os drivers, a gente dá uma continuidade nele semana que vem, a gente entra também na controladora. Então, hoje, na verdade, a gente vai analisar essas caixinhas. A gente não vai analisar ainda a controladora. Isso vai ficar para as próximas semanas. Vamos lá, driver. Dentro de driver. O que é um ponteiro para void? Ponteiro para void é um ponteiro. O que é um ponteiro? Tenho lá a minha memória, eu tenho minha caixinha, eu dou um nome para essa caixinha, sei lá, A. E o que tem dentro dessa caixinha? Tem um número. Essa caixa ela é armazenada em algum lugar, endereço de A. Pode ser 30, 70, 80, depende de onde o compilador quis colocar. Então, ela é armazenada em algum lugar e dentro dela tem um número. Tá. A é um ponteiro. Sendo A um ponteiro, eu normalmente interpreto um número como se fosse um endereço. Normalmente, eu interpreto o número como se fosse um endereço. Então,
Essa é a ideia. Então, os meus ponteiros para void são ponteiros que apontam para uma região de memória. Esse aqui é um endereço? Se ele é um endereço, ele vai apontar para algum lugar. Vai. Ele apontou para essa caixinha. O que tem dentro dessa caixinha? Não sei. Ah, mas que tamanho que ela é? Não sei. Não, mas quando eu aponto para um inteiro, eu sei que lá no inteiro, lá onde eu estou apontando, tem um inteiro. Se eu aponto para um char, eu sei que lá onde eu estou apontando tem um char. Aqui você está apontando para void. Então o que tem lá? Não sei, tem void. Eu sei o destino, mas eu não sei o que tem lá. Tá, não faz sentido. Realmente não faz sentido. Tanto que eu não posso usar sem dar casting. Então eu não posso pegar um ponteiro de void, apontar para algum lugar e usar. Eu preciso fazer mudança. Eu preciso falar, olha, sabe para onde você está apontando? Tá. Pega um inteiro de lá. Pega um int de lá. Pega um double. Pega um char. Pega uma estrutura. Pega um vetor. E eu tenho que falar o que eu quero que ele pegue. Eu não posso simplesmente ir lá e pegar. E é um truque, não deixa de ser, é um truque que permite aos programadores passar como parâmetro qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu vou passar como parâmetro absolutamente qualquer coisa que eu queira passar, tá? E é uma função que recebe um ponteiro para void, ela tem que saber como ela vai trabalhar, o que ela vai fazer com aquilo ali, tá? Tá abstrato? Sim. Afinal de contas, é exatamente para ser uma abstração. Pergunta do Thaleson. Não precisa colocar o resumo do resumo no resumo que vocês têm que entregar toda a semana, tá? A gente concentra daqui para frente. Vamos então para um caso real que eu acho que simplifica e facilita a gente entender. Então eu tenho lá uma variável que é um ponteiro para char. Eu tenho uma variável double e eu tenho uma variável unsigned int. 3 variáveis. E aqui começam as coisas estranhas. Eu tenho uma função print, não é o printf, é uma função chamada print, que eu estou passando uma variável do tipo ponteiro de função, eu estou passando um endereço de um double e eu estou passando um endereço de um int na mesma função. Ok? Ninguém sentiu calafrio na espinha? Como é que a mesma função está recebendo tipos diferentes de variáveis? Não vai dar pau? Com o que a gente conhece de teoria até o momento, tirando o slide anterior, daria problema. Por quê? Porque na hora que eu crio a função print, vamos inventar lá a função print. Então tem aqui, ó, a função int, print, sei lá, o que ela vai receber? Qual que é o parâmetro que ela vai receber? Aqui ela recebe um número, tá? Aleatório. Então eu vou colocar sei lá, um int n. Aqui é só vírgula. Acho que é só, eu tô ficando velho já. Int n e alguma coisa x. Abre e fecha. Se essa alguma coisa, se eu falar que é um char, a gente vai ter um problema, que na hora que eu passar o double ele vai dar pau. Se eu falar que essa coisa é um int, vai dar problema, porque na hora que eu passar um char vai dar problema. O que eu posso colocar aqui que ele me permita passar qualquer coisa? Ponteiro para void. Tá, o ponteiro para void deixa eu passar qualquer coisa. Deixa. Isso é perigoso. Muito. Não. Demais. Perigoso demais. A chance de cometer aqui é crítico. Mas é a única ferramenta que a gente vai ter. Vamos ver a função print, como é que ela funciona.
eu mandei a função print um option do tipo inteiro e um ponteiro para void. Na hora que eu mandei um ponteiro para void, eu posso passar qualquer coisa, eu posso passar qualquer tipo de parâmetro. Aí eu faço um switch de option. Eu falo, peraí, a pessoa me mandou um 0, ela me mandou um 1 ou ela me mandou um 2. Se ela me mandou um 0, eu vou converter o meu parâmetro, o meu parameter, para um ponteiro de char. Se ela me mandou um 1, eu vou converter o meu parâmetro para um ponteiro de double e dereferenciar o ponteiro, porque eu quero pegar o valor desse cara. Se ela me mandou 2, eu vou pegar esse cara e extrair o valor de inteiro que está sendo apontado pelo endereço que veio. E aí sim, eu vou imprimir cada um desses caras de maneira correta. Beleza? Ah, Rodrigo, mas se eu sei o que é isso, se eu sei o que é o parâmetro, por que eu preciso criar uma função que eu vou passar uma opção para falar qual é o parâmetro para eu poder tomar a decisão correta? Não faz sentido isso. Não faz. Calma. Do mesmo jeito que não fazia sentido a gente ter todos os nossos processos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passa esses processos pro kernel e pede pro kernel executar. Qual que é a vantagem? Eu não posso executar sozinho? Pode, você pode executar sozinho. Então qual que é a vantagem? É pegar todos os meus processos e mandar pro kernel e pedir pro kernel executar. O kernel pode modificar a sequência. O kernel pode tomar alguma decisão. O kernel pode interferir nessa sequência. Então qual é a vantagem de, ao invés de eu executar esse cara, eu passar para alguém e esse alguém executa para mim? Qual que é a vantagem de pedir para outra pessoa executar? Essa outra pessoa passa a ter controle da estrutura. Se ela passa a ter controle da estrutura, ela pode autorizar ou negar, ela pode configurar, ela pode tomar algumas decisões, ela pode fazer algumas coisas e com essas coisas que ela está fazendo, ela proteger ou melhorar o sistema. Então não é o ponteiro de void que é importante pra gente. O importante é eu ter um caminho, e a grande diferença aqui é ter um caminho único. Notem, olhando isso daqui, não tem como eu acessar a função printf sem ser pela função print. Porque eu não liberei a função print para as outras pessoas. Então ele tem que chamar a função print para acessar o printf. Na hora que ele faz isso, eu consigo verificar o que está acontecendo. Imagina que é um LCD. Todo mundo quer imprimir coisa no LCD. Só que tem que ser de maneira organizada, porque eu não posso começar a imprimir uma informação, parar, depois começar a imprimir a da outra pessoa na frente. Cada um tem uma posição, tem um jeito correto de fazer. Então eu evito fazer esse tipo de coisa. Eu me organizo para que esse tipo de coisa não aconteça. Então eu vou começar a executar as atividades. Se alguém estiver executando, eu paro e não deixo a outra pessoa executar. Eu não deixo que a outra coisa aconteça. Porque agora eu tenho controle. Então, a ideia da gente conseguir criar mais essa camada, a gente está criando mais uma camada de execução, que em vez de eu ir lá e já chamar diretamente lá em cima, não, eu chamo alguém e esse alguém chama outra pessoa. Isso permite que esse intermediário tome decisões. Ah, mas você está pagando um custo, porque em vez de você chamar direto, alguém vai chamar o outro, que vai chamar o outro, que vai chamar o outro. Exatamente isso. Mas por que você quer esse intermediário? Para a gente ter flexibilidade mais para frente. Então, confia em mim, né? Pelo menos por enquanto. A flexibilidade que a gente ganhou no kernel, pedindo para o kernel, olha, ao invés de todo mundo sair executando do jeito que quiser, você vai executar dependendo de quem tiver inserido no sistema. Então não é que você vai pegar e executar todo mundo na mesma sequência. Você vai analisar, você vai verificar, você vai tomar umas decisões. E a gente começou a ganhar uma flexibilidade com o kernel. Na hora que a gente deu mais uma atribuição de tempo para o kernel, ele falou, opa, eu posso olhar agora quem é importante, quem está atrasado, quem está adiantado, e esse cara vai executar
no momento que eu pedir para ele executar, que for importante para executar, não quando aleatoriamente estiver no código. Então a gente começa a ganhar flexibilidade. A mesma coisa a gente vai ganhar quando a gente tiver os devices drivers, né? E a controladora por fim. Mas para criar esse ambiente unificado, a gente precisa trabalhar com os ponteiros de função. Então não tem como fazer isso diferente. Vamos então à continuidade. O driver, tá? Então, o que é o driver? O que a gente chama de driver? É uma interface entre hardware e software. É uma interface de software entre hardware e software. Então, a gente tem aqui o meu hardware, que é o hardware de verdade, tá? É um timer. Então, vamos supor que é um hardware de timer, é um driver de timer. O que tem aqui dentro? Aqui dentro, a gente tem aquele monte de flip-flop tipo D, um conectado na saída do outro, ligado a uma porta de clock, que ele vai dando clock, aumenta, então, sobe, desce, aumenta primeiro, sobe, desce, diminui. Opa, esse cara fez um clock, porque ele aumentou e diminuiu. Então, aumenta, diminui, esse cara aumenta. Aumenta, diminui, esse cara desce. Aumenta, diminui, esse cara aumenta. Aumenta, diminui, esse cara desce. Esse cara, eu trago ele para cá agora, ele vai aumentar e diminuir, uma velocidade mais devagar, no outro flip-flop que vai fazer a mesma coisa. Liga todo mundo em série, você tem um contador de tempo. Você tem um timer. Aí eu pego esse monte de flip-flop, tiro as saídas deles, coloco num comparador, faz uma end grandona, que quando ele chegar no valor X, ele volta e reseta todo mundo automaticamente. Lembra lá das linhas do reset dos flip-flops? Então ele vai aumentando, vai contando, chegou no valor que estava pré-determinado, reinicia a máquina e volta a funcionar. Isso é um timer. Hardware. A implementação de hardware do timer. E aqui não tem software, não tem nada. Isso está rodando lá no meu sistema eletrônico. Eu preciso controlar esse cara. Normalmente, essa comparação com o valor físico de memória, com um valor para resetar o contador, essa comparação, o que a gente faz? A gente usa um endereço físico, mas é uma memória. Então eu consigo ir nesse endereço e eu consigo controlar onde eu quero que ele resete, reinicie. Então, eu tenho uma pequena camada. Ficou linda, né? Eu tenho uma pequena camada de endereços de memória que conseguem modificar. Ainda não é software, mas eu tenho uma camada de endereços de memória que eu consigo modificar o comportamento daquele hardware, tá? E eu posso ter o meu software aqui. Eu vou escrever o software da minha aplicação mexendo com esses endereços que a gente fez até agora. Vai lá, põe um ponteiro, liga, desliga, bit clear, bit set, 0xF39 e vai colocando os valores e faz a coisa funcionar. Ou eu posso ter agora o mesmo software da minha aplicação. Ele vai conversar com um segundo software, que esse é o que a gente vai chamar de driver. E esse cara conversa ali embaixo. Tem vantagens, tá? Mas, para a gente poder fazer isso, então, ou seja, o meu driver é esse carinha aqui. Ô, Rodrigo, isso não é a nossa biblioteca? A gente falava, a biblioteca do timer. Não é a mesma coisa que a biblioteca? Sim e não. Por quê? A biblioteca que a gente fazia, a gente conversava com a biblioteca mexia no hardware, tá? Qual que é a diferença de sair do mundo lá de Echo P04? Então, aqui eu tô partindo do pressuposto que esse conteúdo aqui, como esse cara funciona, todo mundo já sabe, é Echo P04. Ah, não lembro, faz muito tempo que eu fiz a disciplina, ou eu tô pegando essas aulas no YouTube, não sei o que você tá falando aí. Volta lá em Echo P04, na outra lista do canal, e vai dar uma olhada de como é que eu faço esses caras, tá? Então, assim, eu sei fazer um software que conversa com hardware, tá? Beleza.
ele é organizado. Mas a partir de que momento eu chamo ele de driver? A partir do momento que ele atende às regras padrões do sistema operacional. Então, se você faz um arquivo .c com um monte de função que te deixa mexer no LCD, que te deixa mexer em qualquer coisa, você fez uma biblioteca. Se você fizer isso de maneira organizada, seguindo a regra do sistema operacional, você acabou de fazer um driver. Tá? Então, basicamente é isso. Então, a primeira coisa para fazer um driver, você tem que conhecer o hardware. Não tem mágica, tá? E aqui é onde a gente precisa de chegar o mais próximo da eletrônica. Eu vou fazer um driver? Vou. O que você quer controlar? É o driver de quê? É uma ponte H? É sei lá, é um LED? É uma serial? O que você quer controlar? E aí você tem que saber internamente quais são os registros, qual a velocidade, qual é o periférico. E externamente, quem está conectado, em qual porta está conectado, qual que é o nível de tensão, liga em nível alto, liga em nível baixo. Então eu tenho que saber realmente essa interface do hardware. Então quais são as características que o meu controlador tem que eu preciso programar, como é que ele é conectado externamente, tem algum software, tem alguma comunicação, tem alguma regra que eu preciso fazer para que esse cara se converse com o mundo real? Talvez sim, talvez não. Então vamos pegar alguns exemplos, né? O LCD. Aqui eu vou dar o exemplo da Neo 201, mas no laboratório a gente está usando agora o PIC Genius. PIC Genius. Através do simulador, do PicSimLab. Então dá para rodar sem problema algum. Mas o do PIC Genius e da Neo é praticamente a mesma coisa, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um driver de um display de LCD. Beleza, entendo, tranquilinho. É um cara de 16:2. É compatível com HD 44780 lá da Hitachi. Então a gente já conhece como esse cara funciona. Como ele está ligado? Ele está ligado obedecendo os pinos da Neo ou da PIC Genius. Qual que é a diferença das duas? As duas estão conectadas diretamente no port D em 8 bits. O Enable RS e o RW, eles estão ligados no port E. Tá aqui escrito embaixo, ó, port E e port D e port E. A diferença é que o PIC Genius eu tenho acesso ao Enable e ao RS e ao RW. No PIC Genius eu acho que é só o Enable e o RS. A gente não tem acesso ao RW. O RW está permanentemente em 0. Se eu não me engano, é a única diferença que a gente tem. E aí tem a diferença que aqui é 1, 2 e 0, e na outra aqui é 0 e 2. Tem algumas diferençazinhas mínimas aqui, mas não é o crítico pra gente. Então, a Neo 201, eu já sei como ele está conectado. PIC 18F, eu sei que o meu port D está no endereço 0xF83. O port E está no 0xF85, tá? Eu pego um ponteiro, aponto para esses endereços e coloco. Além do mais, esse display ele tem uma rotina de inicialização. Não dá para simplesmente vai lá e liga e está funcionando. Eu tenho que configurá-lo para iniciar. Então, vamos lá continuar. Como é que é a inicialização dele? Essa inicialização de 8 bits, Para eu conseguir conversar com ele em 8 bits, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar. Põe energia nele. Então, você vai lá e coloca 5 volts. A partir do momento que você colocou 5 volts, e aí a gente toma algumas suposições. A placa, a gente conhece a placa está todo mundo ligado. Então, como é que eu sei que chegou energia nele? Ou você liga, tem um transistor que você consegue ligar e ligar o display e desligar. Ou você parte do pressuposto que o power dele está ligado junto com o power do processador. Então, na hora que o processador recebeu energia, o LCD também recebeu energia. Na hora que o LCD também recebeu energia, você sabe quanto tempo se passou, porque você sabe que o processador está do mesmo jeito. Então, o que você tem que fazer? Esperar mais do que 15 milissegundos. O que a gente faz? Manda esse valor nesses bits, que é a configuração para 8 bits. Espera mais 4. Manda de novo. Espera mais 100 micro. Manda de novo. Aqui
é 0011, aqui é o 03. A gente vai ver em alguns lugares o 03 sendo enviado várias vezes. Então, 0x03. Manda. Depois que eu fiz um delay 03, delay 03, delay 03, que é esse aqui o último, né? Mandei 3 vezes o 03, 3 delays, um de 15, um de 4, um de 100, mais, tá? Do que isso. Então eu posso colocar um delay de 20, um delay de 20, um delay de 20, tá funcionando. É bom? Outra história, mas dá pra fazer. Depois que eu fiz isso, aí eu começo a usar. Aí você fala, eu quero ligar o display, eu quero ter cursor, eu quero ir para tal posição, aí você começa a fazer o que você quiser. Tranquilo, então a gente conhece a rotina. A gente conhece o esquemático do PIC. Tá aqui o funcionamento. Como é que a gente manda, então, 8 bits para esse cara? Você desliga o RS, quer dizer, liga o RS para falar que é um dado, não é um comando. Fala que você vai escrever, põe o valor na porta D, põe o valor na porta D, liga, desliga, dá um clock no enable, desliga o RS, problema de compatibilidade. Pelo LCD, essa linha não seria necessária. Pela placa, como tem várias coisas que usam os mesmos pinos, a gente precisa colocar ela. E espera 40 microsegundos. Tá resolvido. A inicialização. Aqui eu tô dando um delay de 10 milissegundos, tô configurando todo mundo, e aqui eu tô mandando 0x38. Não tá seguindo exatamente aquela regra de mandar 3 vezes, né? Isso aqui eu peguei um código mais antigo um pouquinho. Mas eu, então, inicializo, espero o tempo que eu preciso, configura quem é entrada e saída. Eu tenho que configurar meu chip. Então, quem que é entrada e quem que é saída. Configuração normal. E aí, configurações do LCD e continua normal. Até aqui é a biblioteca, é o que a gente tem nas bibliotecas que a gente está utilizando. Como é que eu faço o driver, então? Como é que eu faço a configuração do meu driver? A segunda requisição, você tem que conhecer o seu sistema operacional. Tem algum padrão? Que estruturas ou informações você tem que entregar para o seu sistema operacional? E como é que o sistema operacional vai trabalhar com isso para mim? Então, primeiro, para o sistema operacional conseguir conversar com qualquer tipo de driver, eu preciso ter uma maneira simples de acessar todo mundo. Por isso que a gente falou lá no comecinho do ponteiro para void. Então, o meu padrão vai usar esse ponteiro de void. Tá aqui o mesmo exemplo para a gente rever. Consigo passar qualquer tipo de informação. Então, o meu padrão usando o ponteiro de void vai funcionar desse jeito. O que é um driver? A mesma analogia do processo, tá? Um driver para a gente é uma estrutura. Então, o driver é uma struct. O que tem dentro dessa struct? Funções. As mais variadas funções, tá? Porque o driver, ele executa coisas. Então, ele vai executar uma determinada quantidade de funções. Então, eu tenho aqui o meu driver. Eu vou dar um nome para ele. Quem é você? Eu sou o driver do LCD, eu sou o driver do teclado, eu sou o driver... Então, tem um nome. Aqui é mais crítico ainda do que do processo. O processo a gente não chegou a usar muita coisa. Mas eu tenho aqui, então, o meu driver, o nome dele. Ele tem todas as funções que ele sabe fazer. E ele tem uma função de inicialização. Então, aqui eu tenho um ponteiro da função de inicialização e um ponteiro de ponteiro. Na verdade, esse cara é um vetor de funções. Mas por que eu usei ponteiro de ponteiro em vez de usar um vetor de funções? Tem algumas vantagenzinhas na hora de execução, tá? Lembrem-se que eu já expliquei para vocês, ponteiro e vetor, no fundo, é quase a mesma coisa, tá? Todo vetor, na verdade, não existe vetor em linguagem C. Na hora que você tenta criar um vetor, que você pede para o compilador criar um vetor, o que ele faz, na verdade, ele reserva uma memória e te dá um ponteiro. Então, você está trabalhando com ponteiro. Qual que é a diferença, então, de ponteiro e de vetor? O vetor, ele reservou a memória. O ponteiro, ele não reservou a memória. Então, quer dizer que se eu criar um ponteiro e usar um malloc, eu fiz um vetor. Exatamente. Você pode trabalhar igualzinho como se você fizesse um vetor. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia.
A diferença aqui é que todas as minhas funções, elas recebem um parâmetro para void e devolvem um char. Então, todas as minhas funções recebem um parâmetro para void e devolvem um char. Por quê? Porque eu não sei o que o driver faz. Então, se é um driver de LCD, se é um driver de LCD, ele vai imprimir uma letra na tela. Beleza. Se ele vai imprimir uma letra, eu tenho que passar um char para ele imprimir. Tá, tranquilo. Mas se ele é um driver de PWM, ele vai ajustar o Duty Cycle do PWM. E o meu Duty Cycle é 10 bits, então ele vai receber um int. Então eu não posso ter a mesma maneira de receber informação. Eu teria que ter uma outra maneira. Usa ponteiro para void para evitar isso. Não. Ele é um teclado. O teclado não recebe nada. Imagina você virar, teclado, aperta a letra E. Não faz sentido. Entendeu? O teclado, ao ser pressionado, ele te avisa. Né? Não tem como. Você fala assim, em código. Não, aperta a letra E. Vai sair um braço do processador, ele vai lá, vai apertar a letra E do teclado e vai encolher de volta dentro do processador. Não acontece. O evento é externo. Então, eu não mando, via de regra, informação para o teclado. Eu extraio informação do teclado. Então, eu preciso ter um retorno de informação. De que tipo? Às vezes um char de qual letra foi pressionada. Às vezes eu tenho um ADC. Eu converti, ele vai me devolver um inteiro. Tá? Então, eu uso também o ponteiro de void como um caminho de comunicação, um caminho duplo de comunicação. Porque como ele é um ponteiro, ele é um endereço. Então eu consigo mandar informação dentro desse ponteiro ou apontada para esse ponteiro e eu consigo falar o seguinte, olha, lê para minha tecla que foi pressionada. Depois que você lê a tecla, devolve essa informação para mim através da variável que eu te passei via endereço. Então, eu consigo receber aquela variável de volta. Então, o ponteiro de void ele me permite mandar qualquer tipo de coisa, ele me permite devolver qualquer tipo de coisa. E isso é uma coisa bastante poderosa que a gente quer fazer. Como que a gente implementa? Tá, então, hoje a gente termina. Daqui a pouco a gente já tá terminando, né? Já tá indo para 1h30, tirando a revisão inicial. Onde que eu configuro esse cara? Como é que eu faço esse cara funcionar? Como é que eu implemento ele? A gente vai ver alguns exemplos na aula que vem e a gente vai entrar também na controladora. Mas vamos ver o início dessa ideia. Eu vou passar um modelão padrão para vocês. Fiquem tranquilos. Provavelmente vocês não vão entender no final, nas próximas meia hora. Gastam tempo. Se a gente não for lá, baixar o código, tentar compilar, rodar no compilador, criar mais drivers, e isso fica um pouquinho abstrato. Mas vamos... A gente tem que introduzir o tema de alguma maneira. Então vamos colocar. Isso é o código das estruturas que a gente vai precisar. Então, eu preciso do meu ponteiro de função. Olha, esse é o ponteiro de função do driver, que me fala quais são as funções daquele driver. Ele me devolve um char e recebe um ponteiro para void. Por que um ponteiro para void? Poder passar qualquer tipo de coisa usando o mesmo tipo de ponteiro. Esse é o X da questão. E ele me devolve um char para saber se ele conseguiu executar ou se ele não conseguiu executar. Eu tenho uma estrutura do tipo driver. Então, a estrutura do tipo driver é o cartão de visitas. Então, você vai conversar com alguém e tal. Assim, muito legal, muito bom e tal. Normalmente, congresso, evento não virtual, né? Se Deus quiser, a gente vai voltar rapidinho para isso. Congresso, você vai lá, começa a bater um papo com o cara, fala assim, beleza. O cara tira o cartão e fala assim, toma aqui meu cartão. Aqui tem meu nome, onde você me acha, meu e-mail, tem as informações que você precisa para conversar comigo. O driver é mais ou menos isso. É uma estrutura que reúne as informações que eu preciso para conversar com o driver. É essa a ideia. E tem um outro que a gente não vai usar, não é tão crítico agora, a gente vai usar dele para
Esse cara a gente vai precisar desse ponteiro para controlador de drivers, que é um ponteiro para devolver o driver, tá? Isso aqui, a gente chama essa função quando fala assim, me dá o seu cartão. O cara vai lá, devolve o cartão para você, ou toma o cartão para você. Essa é a função me dá o cartão. A gente vai entender ela um pouquinho melhor quando a gente for ver da controladora. Então, vamos lá ao nosso exemplo. Esse aqui é um diagrama ML para a gente começar a organizar a nossa ideia. Então, eu tenho um padrão, a minha estrutura. O que minha estrutura tem? 3 campos. O primeiro deles é um char do driver ID. O segundo é um vetor, que a gente chama de funções. E o terceiro é um ponteiro de função, que a gente chama de inicialização do driver. Tá? São as 3 informações. Só que isso é a estrutura, não é o driver em si. Do mesmo jeito, você tem o teu pool de processos. O teu pool de processos não são os processos. Ele aponta para os processos. A minha struct de driver aponta para as funções do driver. Ela não é o driver. Então eu tenho que fazer o driver? Tem. Você tem que fazer o seu driver. Aqui eu estou inventando um driver genérico, com funções genéricas, tá? É um driver que vai trabalhar com LED. Ele vai ser capaz de ligar e desligar, e é isso aí. Como é que a gente implementa ele? Tá aqui o ponto H desse cara. Então, no ponto H, a gente só tem 2 informações. E aqui é onde começa a ficar interessante a coisa. Eu tenho uma lista de tudo que o driver sabe fazer. Ele sabe ligar LED, ele sabe trocar o valor do LED e acabou. Se for um LCD, ele sabe imprimir uma letra, ele sabe imprimir receber um comando, né? Ele sabe mudar de linha, ele sabe mudar o cursor. Então eu posso criar várias funções para o LCD. A regra, e lembra que a gente chama de drive porque tem uma regra que a gente obedece. A primeira regra é: todas as funções são desse tipo, desse ponteiro. Ponto final. Essas são as nossas funções. Além disso, eu sempre eu enumero todas as minhas funções. Aqui é uma boa prática, não faz parte da regra, mas eu gosto de dar o nome inicial, o nome do driver, underline o nome da função. O nome do driver, underline o nome da função. O nome do driver, underline end. Esse end a gente vai usar em um slide, daqui um slide. Mas é só informação que me fala quantas funções o driver tem. Lembra que o enumerador começa com 0. Então, LED set vale 0, LED flip vale 1, LED end vale 2. Se eu inserir mais funções, ou seja, se eu for refazer o teu driver, for inserir mais coisas, o LED end automaticamente vai aumentar o valor dele. Vai para 2, para 3, para 4. Como os enumeradores começam sempre em 0, o LED end ele me indica quantas funções eu tenho, se a gente fizer desse jeito organizado. E aí o driver me devolve, tem uma única função no ponto H, que é o getDriver. O getDriver me devolve um ponteiro para uma estrutura de driver. Então o que ele me devolve? Ele me devolve o ponteiro para esse cara. Então eu não converso com o driver genérico. Tá? Diagrama ML. Tudo que está em minúsculo é interno. A gente não consegue acessar diretamente. Tá aqui. Tudo que está com mais, não é minúsculo, é com menos, né? Eu acho que eu falei bobeira. Tudo que está com menos, a gente não acessa diretamente. Tudo que está com mais, a gente enxerga. Então o que a gente enxerga? Um enumerador que é simplesmente um monte de... Não é uma variável, é um monte de labels que me falam o que dá para fazer, e eu só tenho uma função que eu consigo acessar, que ela me devolve um ponteiro para isso daqui. Então ela me devolve um ponteiro para a estrutura, eu olho na estrutura e aí eu falo, eu quero executar isso, mas eu executo através da estrutura. Eu não executo direto do driver. Nossa, mas é mais uma camada? É mais uma camada, tá? Mas a gente precisa organizar sim
para lá na frente alguém poder enxergar todo mundo e tomar decisão. Isso vai fazer sentido do mesmo jeito que com os processos. Não fazia sentido eu empacotar os processos lá no pool de processos através das estruturas e ponteiros de função e acabou. Mas na hora que eu faço isso, eu tenho um local organizado, o meu pool de processos, onde alguém pode ir lá e tomar decisão. Mas para alguém poder ir lá e tomar decisão, eu preciso que esteja organizado de uma maneira mais adequada, que é o que a gente acabou de fazer agora. Então, belezinha, tudo funcionando. Pelo menos a ideia principal. O meu arquivo.h é só isso. Deixa eu limpar aqui para vocês verem que não tem muita coisa. É somente o meu enumerador e o meu driver. Belezinha. E no meu ponto C, como é que funciona? No meu ponto C, eu tenho de diferente das bibliotecas normais, eu tenho essas duas variáveis, tá? E aqui eu já estou até chamando de... Opa, vou colocar a caneta de novo. Estou até chamando de nomes mais bonitinhos. Então, eu tenho um... Ai, ele não deixou colocar a caneta. Aqui. Eu tenho uma estrutura do tipo driver e eu tenho um vetor de ponteiro de função. A minha estrutura do tipo driver, eu tô até chamando aqui de meu cartão. É o cartão de visitas do driver. Ó, você quer conversar comigo? Tá aqui o meu cartão. É assim que eu funciono, é assim que eu converso. E essas são as minhas funções. Você quer conversar comigo? Você quer saber o que eu sei fazer? Tá aqui as minhas funções. Eu sei limpar o LCD, eu sei imprimir na impressora, eu sei tocar MP3. O que o driver, em termos de hardware, souber fazer, tá aqui nas funções que ele sabe fazer. Essa é o comecinho das outras gente aqui. Como é que funciona o resto do driver? Igualzinho. Então, um driver de LED. O que ele sabe fazer? Ele sabe pegar o parâmetro e mudar o valor dos LEDs. Ele vai lá na porta D e muda o valor. É só isso. Vai lá e muda. Tá, beleza. Mudou? Deu certo? Deu. Retorna success. Aqui você pode começar a fazer coisas mais interessantes. Imagina que você tem um driver de LED que não é tão trivial quanto ligar a porta D. Pode ser um driver de LED de potência. Então você tem ali... você não ligou os LEDs direto no teu LCD, no teu micro. Você tem um transistor, você tem um SR, você tem alguma com um FET, você tem alguém ali no meio do caminho para fazer isso. O que você pode fazer? Vamos supor que a ligação desses LEDs é alguma coisa crítica. Tá? Você tem alguma criticidade se você se ligou ou não. E pode ser coisas, por exemplo, como a seta num carro. Né? É crítico ligar isso porque é informação de segurança. Então, apesar de bastante gente achar que isso é opcional, né? Então, o que eu posso fazer? Será que a seta está queimada? Ah, alguém mandou eu ligar. Eu pego esse cara, converte e liga. Será que ligou? Eu posso inverter, ou eu posso ter no meu LED, ele tá ligado na porta D. Mas a porta A, ela também tá ligada no LED. Tem 2 pinos. O que eu faço? Eu pego o A, é a entrada da porta A, eu verifico se a porta A chegou sinal. Porque eu mandei ligar. Ligou o transistor. O transistor foi lá e ligou a lâmpada. A porta A tá lendo a lâmpada. Através de um divisor de tensão, alguma coisa assim. Aí ela lê para ver se ligou. Se o A não ligou, quer dizer que eu mandei o comando. A porta D pode ter queimada, o transistor pode ter queimado, a memória pode estar com problema, a lâmpada pode ter dado curto. Tem uma série de motivos que eu posso ter problema para a energia não ter chego lá. Ou acabou a energia externa, a bateria, alguma coisa assim. Então eu olho via porta A se aquilo aconteceu ou não. E aí eu posso retornar sucesso ou fail, ou falha. Tá? Então a gente pode melhorar as interfaces, mas é isso. Inverter. Pega a porta D, inverte e salva na porta D. Beleza, não tem mais diferença nenhuma. Inicialização. A inicialização tem 2 momentos aqui, tá? Se eu vou mexer com a porta D, eu preciso inicializar a porta D. Então, hardware. Essa primeira parte aqui é o hardware. Você vai mexer com a porta D? Meu amigo, sem mágica, né? 3D, DDR-D,
as configurações se ela é entrada ou saída. Tudo bem. Qual o valor que vai começar? Começa todo mundo apagado. Você vai inicializar? Eu não quero inicializar tudo ligado. Então inicializa e já coloca todo mundo apagado. Configuração normal, tá? Do hardware. Então isso para cima é hardware e é Echo P04. Isso para baixo é driver. Isso para baixo é software, tá? O que eu tô falando? E aí é um padrão que a gente... Por que a gente criou o padrão desse jeito? Porque eu quis. Tá? Não existe muita regra para padrões. Normalmente a pessoa que cria o padrão, ela define do jeito que quiser. Então, olhem aí para baixo, se vocês estiverem na frente do computador, vocês devem ter um teclado Q, W, E, R, T, Y. Por que as letras são nesse formato? O cara que cria escolheu colocar desse jeito. Às vezes, a escolha da pessoa, a pessoa que escolheu o padrão, que definiu aquele padrão, ela sentou e estudou para fazer da melhor maneira possível. O teclado, a gente tem certeza que não foi assim, tá? O pessoal começou a vender máquina de digitar, na hora que o pessoal apertava as teclas muito rápido, a mecânica travava. Aí o cara falou assim, como é que eu consigo reorganizar as teclas do teclado para deixar da pior maneira possível, para o cara digitar o mais devagar possível para eu não precisar melhorar o mecanismo mecânico? E aí assim surgiu o teclado QWERTY. Não, professor, óbvio que o cara não fez isso. Mais ou menos. Quem em sã consciência vai colocar a letra mais utilizada do vocábulo linguístico, em português pelo menos, no dedo mindinho da mão não dominante de sei lá, 70% da população? Você já pensou quem é que foi o cara inteligente que colocou a letra A no mindinho da mão esquerda? Olha aí, letra A no mindinho da mão esquerda. Não faz sentido. Ah, não, mas o cara criou. Eu falava inglês. No inglês não é a letra A que é a letra que mais se utiliza. Concordo plenamente com Vossa Excelência. É a letra E. Ah, você tá de brincadeira. É no dedo do meio da mão não dominante da maioria da população do mesmo jeito. Por que não colocou no indicador da mão direita? A letra E, então. E olhem as letras que estão nos indicadores. Você tem o R, o F, o T, o G, o B, o H, o Y e o N. Tá, não faz muito. Não faz. Porque o cara. Então, assim, nem sempre o padrão é bem feito. Nem sempre tem motivo. E essa é uma questão. Nem sempre ele tem motivo, mas é o padrão. A gente tem que obedecer para manter padrão daquele jeito. Normalmente existem motivos históricos ou custo, então às vezes não é o melhor padrão porque não tinha custo, na época não havia tecnologia, só que todo mundo começou a usar daquele jeito e virou padrão de fato. E aí por ter virado padrão de fato, todo mundo continua. Existem teclados hoje que são, por exemplo, os Dvorak, D-V-O-R-K. Eles são teclados que a posição das letras está na melhor maneira para você digitar mais rápido, né? E aí tem uma série de análises estatísticas, lógicas que eles fazem para poder colocar aquilo. Semânticas, então letras que sempre aparecem juntas, eles colocam uma em cada mão, porque aí você digita com uma mão e depois digita com a outra, aumenta a velocidade. Em vez de colocar letras sequência que aparecem muito em sequência na mesma mão, que aí você tem que digitar, tem que deslocar a mão e digitar de novo. Então eles fazem toda essa análise, a semântica, né, da gramática. Por que ninguém usa Dvorak? A gente aprendeu tanto com QWERTY, todo mundo sabe tanto o QWERTY que mudar dá tanta dor de cabeça que a gente não vai mais mexer. Então, nem sempre o padrão tem motivo técnico e nem sempre ele é o melhor. Qual que é o padrão aqui? O ID da variável aqui está errado. Eu atualizei parte do slide e não atualizei esse, então deixa eu já atualizar. Cadê você? Você está... Olha a mágica da edição de código com código rodando. Eu chamei de meu cartão. Então esse aqui é o meu cartão. Olha que bonito. Então vamos lá. Do ponto de vista, então, do software, eu vou lá no meu cartão e falo o seguinte. Toda vez que alguém me inicializar, ele me dá um número.
É como se fala assim, beleza, virei gente, acabei de nascer, vim à existência. Qual a primeira coisa que você precisa fazer quando você acabou de nascer e veio à existência? Pedir um número de CPF pro governo federal. É a primeira coisa que você precisa fazer. Antes de respirar, antes de bater o coração, antes de chorar, pegar 8, 9, não, antes de... Você pede um número de cadastro de pessoa física pro governo federal saber que você existe e você pagar imposto. Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente tá usando a mesma ideia. Toda vez que um driver começa a funcionar, eu passo para ele um número. Para eu poder conversar com ele. Para eu saber quem ele é, onde ele tá. E aí a analogia é exatamente a mesma. Antes de respirar, professor, antes de respirar. Antes de eu iniciar, inclusive, o driver, eu passo esse parâmetro. Aí eu inicializo o meu driver, bonitinho, tranquilo. Eu salvo esse parâmetro no meu ID. Então, aqui dentro, na variável, no meu cartão de visitas, né, na minha certidão de nascimento, eu escrevo o meu nome. Qual que é o meu nome? O governo me deu. Tá, o número de CPF que ele me mandou, tá aqui. E, se você considera isso um sucesso, sucesso. Devolvemos, tá tudo belezinho. Então, essa é a inicialização. Isso aqui, deixa eu passar com calma. Isso tudo aqui é Eco P04. A gente já viu isso. É mexer com hardware. O que mudou? É só essa linha aqui de baixo. Então, essa linha aqui é o Eco S03. Então, essa linha, a gente está começando a preencher o cartão de visitas. A gente está começando a preencher a estrutura de comunicação com o Drive. Tem alguns detalhes. Apesar disso aqui de cima tudo ser Eco P04, né? A gente também está recebendo os ponteiros de void. Então tem uns detalhezinhos ali de mudança. Mas funciona do mesmo jeito. É modificação de lógica. Linha nova de conceito novo é essa ideia de eu ter um cartão diferente para dentro do meu código. Tranquilo. Mas nenhuma dessas funções está no ponto H. O cara não consegue inicializar. Ele não consegue mexer no kernel, não consegue fazer nada. Dá uma olhada no ponto H. O que tem no ponto H? Cadê o init driver? Cadê o change port? Não tá aqui no ponto H. Não tem nada. A única função que está no ponto H é essa get generic driver. Essa é a função que está no ponto H. Não tem mais nenhuma outra. Não tem nem a estrutura. Nem a struct está no ponto H. É isso mesmo. É só esses caras. Então vamos lá. O que a função getDriver faz? Então, toda vez que você quiser conversar com o driver, o que você faz? Você pede o cartão de visitas dele. Então você vai pedir o cartão de visitas daquele cara. Só que do jeito que a gente organizou, o cartão de visitas é um pedaço de papel em branco. O cara não tá preparado. Chegou pra ele e falou assim, e aí? Quem é você? Eu preciso conversar com você. Isso acontece com uma frequência razoável, por exemplo, em evento, principalmente evento comercial, congresso, alguma coisa. Você chega, o cara fala assim, tudo bom? Você começa a bater um papo lá no stand, chega no stand do cara, começa a bater um papo, tá, tranquilo. Pô, legal o teu produto, tal, eu tenho minha empresa, eu preciso comprar esse tipo de coisa, tal, isso aqui. Seguinte, me passa o seu contato para poder conversar com você depois, pra gente fechar a compra, alguma coisa assim. Então, cara, beleza. Só que é o seguinte, eu tô sem cartão de visita aqui, pera um pouquinho. Aí ele vai ali na mesa, tem aqueles cartões de visita genérico da empresa, que só tem o nome da empresa. Ele pega um cartão em branco, tem o nome da empresa, e fala, eu me chamo Rodrigo, meu número de telefone é esse, meu endereço é esse, meu e-mail é esse. Ou até mesmo, ele tira o cartão dele, esse aqui é meu cartão, mas se você quiser conversar comigo, me manda no WhatsApp. Esse número aqui é o número da firma, esse aqui é um número genérico. Manda direto no meu WhatsApp. Ele vai lá e anota a informação que ele quer que você comunique com ele. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, quando eu falo, me dá o seu cartão de visitas, porque eu quero conversar com você. Opa, peraí. Não tá todas as informações aqui. Então é o seguinte. Você quer o meu cartão? Quer? Eu vou devolver o endereço do meu cartão para você poder se comunicar comigo. Dentro do meu cartão tem uma propriedade chamada inicialização.
quem é a função responsável por inicializar? É a função init genérico. Então tá aqui, ó. Init genérico recebe um ponteiro para void e devolve um char. Vamos voltar infinitamente. Recebe um ponteiro para void, devolve um char. Type def ptr func drive. Char, ponteiro para void. Pega esse cara que é o char ponteiro para void e você consegue salvar dentro de um ponteiro de função, que é um ponteiro de função que devolve um char e recebe um ponteiro de void, tá? Belezinha, coloquei esse cara lá dentro. Beleza, agora eu sei como acessar a inicialização. Ok. Agora, eu tenho as minhas funções. Você consegue ligar, desligar o LED, mudar o valor, trocar o valor, consegue. Isso eu faço através de um vetor. Então eu te entrego um vetor com todas as minhas funções que estão ali. Quantas funções tem? LED e end. Vai depender da sequência aqui do driver. Então você vai falar, ó, tem um set, tem um flip e termina. Então eu vou criar um vetor que tem o mesmo tamanho da quantidade de funções que você quer. E aí a gente só começa a fazer um matching. Opa, para frente, em vez de para trás. Começa a fazer um match. Olha, lá no vetor das minhas funções, na posição 7, você coloca a função changePort. Nas minhas funções, no LED flip, você coloca a função invert. E no meu cartão, no ponteiro de função para as funções, você coloca o myFunctions. E aí você devolve o meu cartão. Isso aqui vai ser mais ou menos igual para todo mundo, tá? Do mesmo jeito. Ah, Rodrigo, precisa decorar, precisa saber isso, como é que funciona? Não, porque isso só funciona para controlador de drivers, para o exemplo que eu vou colocar nessa disciplina, tá? Então ele tenta ser o mais organizado possível, mas na vida real nem todo mundo, a maioria não trabalha assim, tá? Um dos padrões mais comuns, esse aqui é o padrão que eu tô colocando para apresentar para vocês. Um dos padrões mais comuns que a gente deve, se tiver tempo, mais pro finalzinho da aula a gente comenta, é o POSIX. POSIX é uma das maneiras de acesso na verdade, a processos, né? A gente usa alguns desses conceitos para a implementação de drivers também. E cada sistema operacional vai ter o seu driver, vai ter a sua maneira de criar. O Linux, por exemplo, todos os drivers no Linux, na verdade, são arquivos. Então, ao invés de você criar desse jeito, você vai lá, você cria um arquivo, e aí você faz um file open, você faz um write, e você faz um read. E aí, com esse arquivo, aqui dentro você coloca seu driver. É assim que o Linux trabalha. Ele faz abstração por stream de dados em texto. A gente pode comentar isso mais um pouquinho para frente. O que a gente fez aqui é essa ideia de receber. É mais complexa um pouquinho essa ideia, é um pouquinho mais detalhada e mais complexa, só que por esse lado é bom. A gente tem uma informação, a gente entende um pouco mais claro. Quando pegar um padrão que é um pouquinho mais simples, ele vai funcionar sem problemas, certo? Então, semana que vem a gente vai fazer o driver na mão. Então, a gente vai gastar os primeiros horários da aula, né? Fazendo uma revisãozinha disso e implementando alguns drivers na mão pra gente ver como é que esse cara funciona. E a ideia é essa. A gente tá colocando a base, organizando todo mundo para permitir que a gente, com o tempo, crie uma estrutura que consiga gerenciar isso de uma mesma maneira. Certinho? Então, muitíssimo obrigado. Agora já estouramos em quase 10 minutos. A gente se vê na semana que vem, então. Até mais, pessoal.